poligonal dos portos paranaenses é um assunto bastante polêmico, não só discutido por aqui, como em todo o país. E para ouvir também a versão dos trabalhadores, hoje nós conversaremos com Mário Teixeira, que é o presidente da FECONVIB, Federação Nacional dos Conferentes, Arrumadores e demais sindicatos. Mário, é um assunto bastante discutido, né? Não só aqui, como em todo o país. Sim, é muito discutido e tem uma repercussão muito profunda, não só para os trabalhadores do Porto, como para a comunidade de Paranaguá e Antonina, no caso, e também tem repercussão sobre os empresários, porque se levar adiante a proposta que está aí, vai haver um tipo de competição desequilibrada com relação aos próprios empresários, ou seja, os empresários que estão dentro do Porto Organizado e os empresários que ficarão fora da área do Porto Organizado. E a poligonal trará algum prejuízo para o trabalhador? Sim, é porque, veja bem, os terminais e os operadores portuários que estão dentro da área do Porto Organizado, hoje, eles têm a obrigação legal de usar os trabalhadores reconhecidos como portuários. Os terminais que vierem ficar fora da área do Porto Organizado, ou seja, na nova poligonal, eles não terão essa obrigação. Logo, os trabalhadores do Porto serão altamente prejudicados. Além disso, como eu disse, os empresários também serão prejudicados, que estão dentro do Porto. E vai trazer, então, queda na atividade econômica também desses empresários. Essa queda vai refletir também no emprego dos funcionários dessas empresas, dos operadores portuários dos terminais, e, consequentemente, vai haver uma queda de renda para a cidade, para o município. Até o barzinho lá da Vila da Guarani vai ser prejudicado, porque ele vai ter uma queda das vendas. Vai ter inadimplência no comércio. Se não tem dinheiro para o trabalhador, eles vão começar a deixar de pagar suas dívidas, vai ter inadimplência. Ou seja, os portuários diretamente e os empregados de operadores, de operadores portuários de terminais e também os empregados, os comerciários, de um modo geral, vão ser prejudicados com essa medida. Então, podemos afirmar que trará prejuízos para a cidade como um todo? Para a cidade como um todo. A comunidade tem que ficar atenta. O que nós queremos e desejamos é que a comunidade, no momento de se discutir em audiência pública, ela participe, mas participe para dizer um não para essa proposta de alteração das poligonais. E como ficarão os empregos em Paranaguá? Sim, é o que eu estou dizendo, os empregos em Paranaguá se fala, e é uma versão equivocada, que vai trazer mais emprego. Não, pelo contrário, porque Paranaguá, o porto de Paranaguá antigo vai se tornar um porto sucateado. E se vai ficar sucateado o porto, consequentemente vai ter influência no emprego das atividades comerciais que depende indiretamente ou diretamente dos consumidores, que são em potencial, né, os portuários, e não tendo esses consumidores, não tendo mais dinheiro para consumir, com certeza vai haver desemprego também fora do porto. Como tramita esse assunto em Brasília? A questão de Brasília é interessante a tua pergunta, porque nós, as federações nacionais, temos um compromisso com o governo. No momento que tramitava a lei portuária, o então ministro dos Portos, Leônidas Cristino, ele fechou com as federações o entendimento de que qualquer alteração de poligonais, ou seja, redução de área de porto organizado, de porto público, que ele antecipadamente negociaria com as entidades nacionais. E isso não aconteceu com relação a Paranaguá. Até porque parece que esse processo que chegou em Brasília para alterar as poligonais do Paraná foram debatidos unicamente com algumas entidades empresariais de administração portuária. E não passou nem pelos trabalhadores aqui de Paranaguá e muito menos pelas federações nacionais lá em Brasília. Existem portos internacionais que utilizam essa poligonal, que a gente possa ter uma experiência sobre isso? Eu posso citar um exemplo muito relevante para vocês, que é o Porto de São Francisco, na Califórnia, que é chamado de Embarcadero. Esse porto, no passado, era como se fosse o Paranaguá de hoje. Aí surgiu-se a ideia de criar novos terminais fora da área desse porto, em Oakland, do outro lado da Bahia. Consequência, hoje, o antigo Embarcadero, o porto lá de São Francisco, que tinha mais de 70 berços de atracação, tem um ou dois
e se transformou ali numa área de turismo, um grande mercado, um bonito mercado e tal, e um pier para levar o pessoal para visitar Alcatraz, que é um presídio antigo, que hoje é museu, e passou todo o trabalho, toda a atividade lá para um outro terminal, e que seria, como estão querendo fazer aqui, como se fosse esse outro terminal, que é novo lá, é como se fosse aqui o Pontal do Paraná. É o que estão querendo fazer. Se levar adiante essa ideia, no futuro, Paranaguá vai ser o antigo porto de São Francisco, o embarcadero, e Oakland, que lá ao outro lado, poderá ser ali o Pontal do Paraná. Com certeza, vai ter um prejuízo muito grande para a nossa antiga, centenária Paranaguá. E é o segundo maior porto do país hoje, né? Por isso é pertinente a preocupação dos trabalhadores. Em exportação, principalmente de granéis, ele é muito importante. E eu acho que tem que desmistificar essa ideia de que o Paraná, ou seja, Paranaguá, estaria perdendo investimentos se não mexer com a poligonal. Eu acho que está havendo equívoco por parte de quem está propondo isso aí, e nos preocupa muito a ideia do administrador do porto querer reduzir a sua área de atuação. Ao ele querer reduzir o porto organizado de Paranaguá e Antonina, ele está reduzindo a sua área de atuação. E com certeza também vai haver redução de receita para a própria administração portuária. É muito curiosa essa proposta apresentada aí. Mário, obrigado pelos esclarecimentos. Mais alguma coisa a acrescentar sobre a poligonal? É interessante dizer para você que só para dar um alento para a comunidade, para os trabalhadores de Paranaguá, eu só informo que nós, anteontem, a FENCOVIB, a federação, entrou com ação na Justiça Federal do Paraná e já conseguiu liminar, suspendendo as audiências públicas, até a tramitação desse processo. Então, esse é um alívio. Mas não quero colocar isso aqui no sentido de deixar que a comunidade pare de lutar contra isso aí. Continue lutando, porque poderá, de repente, ser cassada essa liminar e voltará à discussão da audiência pública. E o nosso recado para a comunidade é que estejamos todos, Paranaguá toda, mobilizada para dizer um não para essa proposta de alteração da poligonal, para essa proposta que quer reduzir a área do porto organizado, para essa proposta que quer reduzir o porto público de Paranaguá. Mário, obrigada pela sua participação hoje em nosso programa, né? E principalmente por esclarecer essa visão dos trabalhadores em relação ao poligonal, que é um assunto bastante amplo e muito discutido e que tem gerado muita polêmica aqui no litoral do estado.